destino de passeio. É o nosso lar. Ela é tudo o que vemos. Animais, insetos desaparecendo em meio ao ambiente, utilizando artimanhas como ilusão, disfarces, armadilhas. A natureza é tudo o que ouvimos. O chamado de uma águia, o som das ondas do mar, o estrondo dos trovões, o canto de um grilo. A beleza impactante da natureza. A afinidade frágil e crucial entre a vida animal e seu habitat. Tudo isso compõe o reino selvagem. Os habitats, compostos pelos pântanos do mundo, representam uma ligação importante entre a terra e a água. Pântanos, manguezais e charcos são formas de terras alagadas. E seja com água doce, salgada ou uma mistura delas, eles são considerados os ecossistemas mais diversos do planeta. Um componente indispensável dos ecossistemas dos pântanos é o sapo. Ele preenche esse habitat alagado com seu som característico. Com mais de 5.000 espécies espalhadas por todos os continentes, exceto a Antártica, esses anfíbios altamente difundidos não se limitam aos pântanos, mas é ali que ficam mais férteis, especialmente nos trópicos. De pele enrugada ou não, embora as espécies tenham aparências variadas, todas compartilham o mesmo ciclo de vida. Depois de acasalar, os sapos depositam seus ovos em uma substância gelatinosa, dentro ou próximo da água. Como são vítimas de animais como cobras e vespas, as larvas em desenvolvimento conseguem detectar as vibrações de predadores e nascem precocemente para evitar serem devoradas. Normalmente, no espaço de apenas 24 horas, os girinos sofrem metamorfose e se tornam sapos maduros, perdendo suas guelras e cauda e desenvolvendo 4 patas. Eles emergem para a superfície ao final do processo como criaturas totalmente diferentes. Sendo espécies carnívoras, os sapos atacam a abundante variedade de insetos dos pântanos, disparando suas línguas longas e pegajosas para capturar as presas. Embora sejam excelentes nadadores, os sapos também estão adaptados para os ambientes terrestres dos pântanos e quase todas as espécies são ótimas escaladoras. E com suas patas traseiras extremamente musculosas, os sapos são os melhores saltadores de todos os vertebrados. Cada espécie possui um chamado próprio, e a principal função do coacho é atrair fêmeas. Em geral, apenas os machos são capazes de coachar, e muitos desenvolveram sacos vocais abaixo da garganta para amplificar o som. Como as fêmeas são atraídas por chamados intensos e de baixa frequência, é possível ouvir alguns sapos a 1,5 km de distância. Possuindo uma grande variedade de cores e formatos, os olhos dos sapos se projetam para fora de ambos os lados da cabeça, garantindo um campo visual de quase 360 graus, o que é uma grande vantagem para evitar os predadores dos pântanos. Uma pálpebra transparente oferece proteção extra para quando precisam nadar. Como são anfíbios,
os sapos são capazes de respirar através de sua pele altamente permeável. Essa adaptação permite que eles respirem embaixo d'água, mas também os deixa suscetíveis à contaminação do meio ambiente. Com poluentes sendo carregados pela água e a disseminação global do fungo quitrídeo, os anfíbios são os animais mais ameaçados do planeta e mais de 1/3 das espécies de sapos corre risco de extinção. Seres vitais para o ecossistema dos pântanos, se quisermos proteger os sapos, os pântanos precisam permanecer intocados. Os pântanos abrigam um conjunto sempre mutável de habitantes e visitantes de pena, e as aves trazem variedade e beleza para um ecossistema tão rico. Além da influência das estações, os pântanos são definidos pelo fluxo de água. E com as marés, as secas e as cheias, esse ambiente está em estado constante de transformação. Inúmeras espécies de pássaros dependem desse habitat durante toda ou parte de suas vidas. E em épocas de fartura, os pântanos se enchem de vida com centenas de milhares de aves. Diversas espécies compartilham essa paisagem aquática durante semanas ou até meses. As épocas de cheia ampliam os recursos e as oportunidades que os pântanos propiciam. E durante esses períodos de fartura, os residentes anuais compartilham o habitat com uma multidão de visitantes sazonais. As aves pernaltas exibem uma variedade de adaptações especializadas para esse habitat. Com seus pescoços compridos, pernas longas e bicos pontudos, elas vasculham as águas rasas em busca de peixes e pequenos invertebrados. Já as aves aquáticas, com suas pernas curtas e bicos largos, flutuam pela superfície usando suas patas membranosas como remo, e então afundam para se alimentar das plantas aquáticas que crescem submersas. Nas águas paradas dos pântanos tropicais, os lírios d'água prosperam. E espécies como jassanãs usam essas plantas para caçarem um terreno que estaria além do seu alcance não fosse por elas. Para um grande número de espécies, os pântanos são a região ideal para construir ninhos e cuidar de suas crias, por ser protegida e oferecer um bom estoque de alimentos. E então, diversos pássaros se aproveitam dos pântanos para estabelecer seus ninhos, chocar seus ovos e ensinar aos filhotes as habilidades necessárias para sobreviver na natureza. As espécies migratórias eventualmente partem para outros locais, se aventurando do ambiente relativamente seguro dos pântanos para o mundo mais além. Esses êxodos são um dos fenômenos mais espetaculares do mundo natural, mas podem se tornar cada vez mais raros conforme a mudança climática altera o padrão das cheias dos pântanos, reduzindo a quantidade de pássaros que podem abrigar. É necessária uma proteção cuidadosa dos cursos de água. Eles alimentam esses sistemas para garantir que a água continue alcançando os pântanos e a abundância de pássaros siga crescendo. Nos pântanos da América do Norte, uma espécie milenar continua marcando presença nos tempos modernos. A tartaruga mordedora. Sendo encontradas entre as águas subtropicais do leste dos Estados Unidos e os climas mais frios do sudeste do Canadá,
a constituição da pré-histórica tartaruga mordedora continua sendo ideal para a vida nos pântanos. Flutuando quase imóveis, com suas bocas abertas, elas atraem sapos curiosos e peixes com um apêndice similar a uma minhoca preso à língua. Depois, fecham as mandíbulas em volta das vítimas indefesas. Seu pescoço flexível e alongado permite que elas lancem um ataque eficaz quando as presas não estão tão próximas. Esses animais onívoros desempenham um papel importante na ecologia dos pântanos. Como costumam caçar nos meses mais frios do ano, elas se alimentam de qualquer coisa que conseguirem engolir, incluindo pequenos mamíferos, pássaros e até mesmo outros répteis e cadáveres. Embora ursos e aligatores sejam potenciais ameaças para elas, as tartarugas mordedoras não possuem muitos predadores naturais. A expectativa de vida dessa criatura não está bem definida, mas é estimado que elas vivam até os 100 anos de idade em condições favoráveis. As tartarugas jovens são mais vulneráveis aos predadores dos pântanos, como aves aquáticas e cobras, e preferem as águas lodosas e salobras. Quando ameaçadas, as tartarugas mordedoras nadam até o fundo e se enterram nos sedimentos. Embora fiquem mais confortáveis na água, as tartarugas mordedoras podem viajar longas distâncias por terra em busca de novos habitats ou de locais para criar seus ninhos. Após cavar um buraco no solo arenoso, as fêmeas depositam seus ovos abaixo da superfície e posicionam cada um deles com suas patas traseiras para cobri-los com terra. E então, os deixam por conta própria. Sendo o ancestral de cerca de 80% das espécies atuais de tartarugas, esse réptil pré-histórico tem sido ameaçado por atividades de caça e pela destruição do seu habitat. Como são animais de vida longa e baixa taxa reprodutiva, será necessário um esforço de conservação para garantir que essa criatura do passado permaneça viva no futuro. No mundo selvagem, todo habitat possui seus predadores. E nos pântanos, o primeiro lugar pertence ao crocodilo de água salgada. Ocupando uma grande região da costa leste da Índia ao norte da Austrália, esse carnívoro de sangue frio domina os mangues, as lagoas e os cursos de água que conectam seu habitat pantanoso. Ele é o maior predador terrestre do mundo e pode medir mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Seus corpos musculosos são protegidos por uma camada de couro grossa incrustada de lâminas ósseas. Suas pernas curtas terminam em patas membranosas para auxiliar no nado. E seu focinho largo, permeado por dentes afiados, é capaz de aplicar a mordida mais poderosa do mundo animal. Patrulhando seu território silenciosamente, eles se assemelham a um tronco flutuando na água para não chamar a atenção. Quando avistam uma presa, eles expelem o ar do pulmão e descem até o fundo, onde podem esperar na posição ideal para o ataque durante horas, sem ao menos soltar uma bolha que possa revelar sua presença.
Ao longo de seus domínios tropicais e subtropicais, a temporada de chuvas desempenha um papel importante na distribuição dessa espécie. Os crocodilos de água salgada machos lutam para ocupar os melhores trechos dos cursos de água. Os indivíduos dominantes forçam os mais jovens a regiões marginais. Durante os períodos de maior precipitação de chuva, áreas do pântano que costumam permanecer isoladas se tornam interligadas. E esses répteis mais jovens podem ficar presos em zonas extremamente confinadas, onde terão que permanecer até que a chuva retorne. O acasalamento ocorre durante a temporada de chuvas, quando as fêmeas depositam seus ovos em ninhos localizados nas margens dos pântanos. Protegidos pelo casal, os ovos eclodem cerca de 80 dias depois e surgem os crocodilos filhotes. O sexo é determinado pela temperatura do ninho. Apesar do extremo cuidado maternal, os filhotes são vulneráveis e atraem um grande número de predadores. Apenas 1% sobrevive até a vida adulta. Extintos há muito tempo na China e mais recentemente no Sudeste Asiático, os crocodilos de água salgada encontram na Austrália um refúgio seguro. Mas nem sempre foi assim. Cobiçados pelo alto valor comercial do seu couro, a caça extensiva de crocodilos durante o século XX dizimou a espécie e a quantidade de animais no norte da Austrália caiu 95%. Hoje as leis de proteção permitem que a população se recupere. E enquanto os pântanos puderem abrigá-los, os crocodilos continuarão prosperando. As marés desempenham um papel crucial nos pântanos, criando fronteiras mutantes entre a água e a terra. Dentro desses limites inconstantes, um animal carismático estabeleceu seu domínio: o caranguejo violinista. Com cerca de 100 espécies espalhadas pelos pântanos tropicais de todo o mundo, esse pequeno caranguejo semiterrestre constrói sua casa onde poucas criaturas seriam capazes: na zona entre marés. Essa região dinâmica pode permanecer completamente submersa durante dias antes que a água retroceda para expor a terra lamacenta. Vivendo em tocas subterrâneas, quando a maré abaixa, os caranguejos emergem em massa para aproveitar ao máximo o tempo acima da linha d'água e se alimentam, lutam e se reproduzem nesse intervalo de oportunidades antes que a maré retorne mais uma vez. Os caranguejos violinistas recebem esse nome devido à garra peculiar e única que os machos possuem, o que dá a eles uma aparência assimétrica. Esse apêndice colorido chega a ser metade do tamanho corporal dos machos. Quando se alimentam e se limpam com as garras menores e mais funcionais, os caranguejos machos fazem um movimento semelhante ao de um violinista. Embora os machos costumem usar suas garras maiores em lutas, sua principal função é atrair as fêmeas. Realizando uma dança de atração, os machos dedicam a maior parte do tempo na superfície cortejando possíveis parceiras. No mundo de pequenas dimensões dos caranguejos violinistas, tamanho é documento.
Os machos com garras maiores atraem mais fêmeas para visitar suas tocas, onde elas podem escolher se vão acasalar e se mudar para lá. Servindo de alimento para muitas criaturas dos pântanos, especialmente aves, esses pequenos caranguejos correm para a proteção de suas tocas ao primeiro sinal de perigo. Quando ficam feridos durante um ataque, eles são capazes de regenerar seus membros perdidos. Mesmo as grandes garras dos machos podem se regenerar completamente. Se alimentando de algas e outros detritos que a maré deposita na margem lodosa, os caranguejos violinistas desempenham um papel crucial no ecossistema dos pântanos, pois revolvem a lama e liberam o oxigênio preso na matéria em decomposição. Para as espécies que constroem suas tocas nas regiões mais altas, suas casas são invadidas pela maré com menos frequência, o que propicia a eles mais tempo na superfície, mas um menor reabastecimento de comida. Se deslocando aos milhares até o limite da água, eles reúnem uma quantidade suficiente de alimento antes de retornar para suas tocas. Para uma espécie que possui uma relação tão coordenada com as marés dos pântanos, o aumento do nível do mar é uma grande preocupação. Como regiões que eram entre marés têm se tornado permanentemente submersas, as populações de caranguejos violinistas têm se deslocado para áreas mais altas, que são menos familiares e menos apropriadas. Especializados para sobreviver em um habitat tão específico, os caranguejos violinistas são talvez as espécies mais vulneráveis às mudanças climáticas pelas quais os pântanos têm passado. Os pântanos abrigam altas concentrações de espécies animais, mas é um ambiente que corre perigo. Ainda são vistos como locais mais valiosos por seus recursos d'água e seus terrenos inexplorados do que pela função ecológica que desempenham. Conforme a importância dessa função é cada vez mais reconhecida, estamos otimistas de que os pântanos serão protegidos de forma a refletir seu verdadeiro valor. Versão brasileira Vox Mundi.